Meus irmãos, eu não me canso de falar da grandiosidade da palavra de Deus. E como ela vai criando vida à medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, à medida que nós vamos estudando a palavra de Deus, à medida que nós nos interessamos pelas Escrituras. Parece que os textos, a impressão que temos é que os textos vão parece que tomando forma e vida, e nós passamos a entender de como as coisas acontecem, de como este Deus é maravilhoso em revelar-nos para nós através da sua palavra. Esse texto é, na verdade, um texto muito pequeno, mas de uma grandiosidade. Vocês terem ideia, ao longo dessa semana, estudando esse texto, esses poucos versículos, né? Se não me engano, 5 versículos, esses 5 versículos, à medida que nós vamos lendo, aprofundando, estudando, vocês terem uma ideia, durante essa semana, estudando esse texto, para preparar essa mensagem, o texto é tão profundo, embora muito pequeno, mas de uma grandiosidade, que a gente consegue, em um pequeno relance de olhar, tirar aqui 4 mensagens, 4 sermões, para 4 semanas, é apenas esse texto. Esse texto é um resumo do livro de Apocalipse, porque esse texto resume exatamente o assunto e os temas contidos no livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse, como muios tentam pintar e cria um bicho de 7 cabeças, é como se fosse a gente cresceu na igreja, não é praticamente na igreja, embora nós chegamos adolescentes, mas quando criança a gente frequentava a igreja, e quando alguém ia pregar num texto de Apocalipse, parece que a gente estava se sentindo um verdadeiro filme de terror. Catástrofes em cima de catástrofe, dá medo. E o propósito do livro de Apocalipse não é esse. O propósito do livro de Apocalipse é falar para uma igreja que está vivendo em perseguição por causa do Império Romano, das autoridades, que está ameaçando os cristãos para destruí-los se eles não parassem de falar de Jesus e não adorassem os imperadores, não reconhecessem a glória dos imperadores. Eles estavam sendo presos, perseguidos e mortos. E o texto vem para trazer, não mostrar essa catástrofe e o que vai acontecer, e tudo isso que vai acontecer, as guerras e toda a destruição, mas é para trazer esperança ao coração da igreja. E João tem a visão gloriosa do Cristo que estava sentado no trono, vivo, aquele que esteve morto e ressuscitou, e ele é que é o imperador do universo, muito maior do que os imperadores que estavam dizendo que deveriam ser adorados. Cristo estava vivo, mais do que isso, ele estava no controle de toda a história, e ele está dizendo: olha, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E a mensagem é: eis que cedo venho, e a minha glória eu revelarei a vocês. Então, não são os imperadores. Vocês não devem ter medo dos imperadores. Vocês não devem ter medo dessas autoridades dos reis sobre a terra, porque o alto e sublime trono de Deus está ocupado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem consigo a vitória de vocês. Então é uma mensagem de esperança. Esse texto em si, a gente vê dentro do livro de Apocalipse sempre a repetição do número 7
trabalha muito isso, aliás, em todas as escrituras, demonstrando a perfeição, demonstrando completitude, demonstrando um número completo, um ciclo completo, a grandiosidade de Deus, e sempre o número 7 vai indicar, também apontar para o Espírito Santo e a sua perfeição, a sua plenitude, a sua glória, a sua perfeição. Mas dentro desse texto nós temos aí sempre trabalhando a questão do número 7. Nós temos aí João trabalhando no livro de Apocalipse, e nesse texto propriamente dito há uma estrutura trinitária, ou mostrando a trindade. Então, nós temos 4 estruturas aqui, nós temos 4 divisões dentro desse texto, por isso que eu falei que dá para 4 mensagens. Então, em cada uma dessas divisões, está falando da pessoa de Deus Pai, da pessoa do Espírito Santo e da pessoa do Filho. E cada uma destas pessoas da Trindade está falando de pelo menos 3 atributos dessas pessoas, da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso se repete por 4 vezes. Então João traz uma ideia de 4 mais 3 igual a 7, de novo o número de perfeição, tudo vai levar para isso, mas João vai trabalhar estruturalmente com essa ideia da trindade. A gente não pode entender Apocalipse, por isso muita confusão. A gente não pode entender Apocalipse, a gente não vai compreender corretamente o livro de Apocalipse e a sua mensagem, se a gente não entender, se a gente não procurar entender os seus ouvintes imediatos. Para quem essas cartas que João vai escrever foi escrita? Então, para as 7 igrejas da Ásia, para os irmãos que estavam passando por perseguições, para os irmãos que estavam passando por perigo de morte por conta da sua identificação com Jesus e por causa da mensagem que eles criam, que é a mensagem da esperança, da ressurreição daquele que esteve morto, mas está vivo e continua operando. E é para trazer esperança àquelas pessoas, para trazer esperança àquelas igrejas, para trazer esperança àqueles irmãos, que o livro de Apocalipse foi escrito, e ele também, quando nós entendemos, aí sim, nós iremos ver que essa mensagem também é para nós, a mensagem de esperança, que o nosso rei morreu, ressuscitou e vivo está, e essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. E como é que nós vemos esses primeiros versículos aqui? Nós vimos primeiramente, a primeira estrutura João vai apresentar e falar a importância de estudar o livro de Apocalipse, né? O prefácio aí, e depois ele vai no versículo 4 a seguir. Ele vai trazer uma saudação, do versículo 4 ao 8, ele vai trazer uma saudação, ele vai saudar as igrejas, ele vai saudar os irmãos, os crentes espalhados por toda a Ásia Menor, ele vai saudar aqueles irmãos, e ele vai, então, primeiramente dizer, quem é que está saudando, em nome de quem ele está saudando, e nós vemos aqui, e eu queria pensar justamente com os irmãos, nessa estrutura trinitária, cristã, né? Justamente, primeiro ponto aí, quando diz o versículo de número 3, amados, procurando eu escrever, eu estou lendo Judas, na verdade, Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Aí ele diz, olha, João, as 7 igrejas, quem está escrevendo? João. E ele então vai saudar, graça e paz vos seja convosco, da parte daquele que era, que é e que há de vir.
da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o príncipe dos reis da terra, o Senhor soberano, ou todo-poderoso, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quando João escreve da parte daquele, ele vai dizer de quem é essa saudação, quem é que está saudando a igreja. Não é João. A saudação, depois da apresentação, é João que está transmitindo, porque a saudação de João está nos versículos de 1 a 3, né? João diz: revelação de Jesus Cristo, o qual deu a João para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou as palavras de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê as profecias e as palavras e os que guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo... João escreve às 7 igrejas da Ásia, que estão na Ásia: graça e paz da parte daquele. Quem está cumprimentando, quem está saudando a igreja, primeiramente ele diz que aquele que é, não, que era, o que é e o que há de vir. Está falando que o Deus Pai, o eterno Criador, está cumprimentando, está saudando a igreja, está mandando uma palavra de saudação à igreja que está passando por perseguição, a igreja que está enfrentando diversas situações de morte, inclusive. João vai em determinado momento dizer que o inimigo ou o adversário lançaria alguns na prisão por um período de 10 dias, muitos seriam e correriam perigo de morte, seriam perseguidos para que desistisse dessa caminhada, mas aquele que é poderoso está dizendo: olha, paz seja convosco. E quando diz aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, está falando primeiramente da eternidade de Deus, aquele que é antes do tempo. E a gente precisa entender, por isso que eu falo da grandiosidade da palavra de Deus, que exatamente como começa o livro de Gênesis, no princípio de todas as coisas, vai falar deste Deus que está encerrando todas as coisas. Ele é o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele é aquele que é o início de todas as coisas. E o que está dizendo aqui está falando sobre a eternidade de Deus, mas sobretudo fala da ação de Deus na eternidade. O Deus que agiu antes de haver um tempo, antes de existir um tempo. E a gente, quando lê essa expressão, né? Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, a gente tem uma estrutura mostrando exatamente o que diz em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O autor não acha uma palavra para falar que tempo é esse, e ele usa então a palavra o princípio. Antes de haver um tempo, antes de haver a contagem do tempo, Deus já era. Antes de existir qualquer coisa, Deus estava lá e Ele criou os céus e a terra. Ele é o Criador, Ele é eterno. Mas fala também não somente da eternidade de Deus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Fala do Deus que é eterno, no Deus que não tem início, no Deus que não foi criado, o Deus que existia antes do tempo existir, antes de todas as coisas existirem. Não fala apenas que Ele é eterno, mas que Ele é o Deus que interage, que intervém em todo o tempo. Ele era, Ele é e Ele será. Ele é eterno, mas sobretudo Ele interage, Ele intervém
em todo o mundo. Ele é que rege toda a história. Ele é eterno. Fala da ação e intervenção de Deus. E o que João está falando, o cumprimento que João está transmitindo, está dizendo: olha, o mesmo Deus da criação que estava lá quando criou todas as coisas, é o Deus que continua reinando, soberano, exaltado, o Deus que tem o controle de todas as coisas. Então vocês não correm perigo, eles não podem fazer nada contra vocês, porque o Deus Todo-Poderoso é o Deus de vocês. Esse Deus está cumprimentando vocês, está falando com vocês. Fala sobre a imutabilidade de Deus. Aconteça o que acontecer, Deus não muda. Ele é o que é. Ele é o grande eu sou. Ele é o soberano. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos confiar e saber que nós estamos comprometidos com Deus, que é único, poderoso e verdadeiro. Antes de existir qualquer coisa, Ele era. Ele continua sendo diante de toda a existência de todas as coisas. E diz a palavra que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar. Quando todas as coisas se dissolverem e serem destruídas e consumidas, ele estará no comando de todas as coisas existindo, e ele está dizendo que nós estaremos com ele na eternidade. Ele nos chamou para isso. Nós somos chamados para crer no Deus que é eterno, no Deus que não está limitado ao tempo, no Deus que não está limitado às circunstâncias. Nós somos chamados a servir e confiar plenamente no Deus que interage com o seu povo, que intervém na história, no universo e na nossa vida. Deus está no controle de todas as coisas. Mas João continua dizendo que essa saudação não somente da parte de Deus Pai, mas ele fala também, ainda no versículo 4, da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Alguns estudiosos vão pegar a tradução mal feita aqui, inclusive os 7 Espíritos, está aí em letra minúscula, e vai dizer que está falando dos Espíritos e das lideranças de cada igreja, mas na verdade esse Espírito está diante do trono de Deus, e usa-se o número 7 para falar de perfeição. Está se falando da pessoa do Espírito Santo. E por que ele está inserido aqui? O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa da Trindade, com a mesma essência, com a mesma glória, com o mesmo poder e com a mesma eternidade. Ele estava lá na criação. Aliás, fala-se no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois, de imediato, no versículo de número 2 de Gênesis, fala bem assim: e o Espírito e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele se movia lentamente. Sabe quando o beija-flor para no ar? Ele lentamente, vagarosamente se movia sobre a face das águas. O que dá-nos a entender
que o Espírito Santo, e depois mais à frente, vai falar da criação do homem, e os irmãos conhecem mais o texto, para falar da Trindade. Ele estava lá. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas nesse texto de Gênesis, sobretudo, veja a narrativa do autor de Gênesis. Diz que Deus criou os céus e a terra era sem forma, e quem coloca as coisas para funcionar em ordem é o Espírito de Deus. Quem traz ordem e cadência aos acontecimentos, às coisas da terra, é o Espírito de Deus que age, que caminha, que paira. O Espírito Santo que vai ordenar. E a gente vê o Espírito Santo fazendo isso em toda a história. É o Espírito Santo que revela a palavra, é o Espírito Santo que age no coração, é o Espírito Santo que nos encaminha, que nos ilumina, é o Espírito Santo que abre os nossos olhos, que abre os nossos corações, é o Espírito Santo que ilumina e que ressuscita Cristo dos mortos, é o Espírito Santo, e Ele está no meio da igreja. E diferente do que muitos vão dizer acerca de João, que João não cria que o Espírito Santo fosse uma pessoa da Trindade. Muitos estudiosos vão falar isso. Pelo contrário, quando nós olhamos para essa estrutura, ou pela maneira como ele vai estruturando o seu texto, obviamente inspirado pelo próprio Espírito Santo, a gente vê claramente ele falando da Trindade, da pessoa do Espírito Santo, mas sobretudo ele quer mostrar que esse Espírito Santo, que o Espírito Santo é de inteireza, é completo, é perfeito, e Ele está em todas as coisas, Ele é a pessoa ativa, Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, e nós devemos prestar culto e adoração a Ele, porque Ele é Deus. E a notícia maravilhosa é que Ele habita em nós. O Espírito Santo é o Deus que habita em nós, e Ele recebe o culto que prestamos. Mais do que isso, o apóstolo Paulo vai dizer que Ele, diante das nossas incapacidades de orar, das nossas incapacidades de prestar um culto vivo e verdadeiro, da nossa incapacidade de nos dirigir a Deus de maneira correta, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é Deus. Você precisa adorá-lo, você precisa servi-lo, você precisa se entregar completamente a Ele, você precisa entregar a sua vida para que Ele coloque as coisas em ordem, porque se o Espírito Santo não estiver aqui, as coisas se bagunçam. Da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, fala da perfeição, da completitude deste Deus, ou dessa pessoa maravilhosa da Trindade, o Espírito Santo. E Ele também está dizendo: paz seja convosco. E a gente vê essa mesma ideia ali de Gênesis, do Espírito Santo pairando sobre a face das águas e colocando as coisas em ordens. A gente está vendo um total caos no livro de Apocalipse. A gente está vendo as nações e os reis da terra empolvorosos, querendo mostrar as suas garras, os cristãos sendo perseguidos, e a ideia que a gente tem, a visão que a gente tem é que o caos está instaurado no meio do povo de Deus, mas o que João está dizendo é que o Espírito Santo está ali, e Ele tem total controle da situação, e Ele é aquele que vai dando ordem, vai ordenando, vai colocando em ordem, vai colocando cada estrutura no seu lugar, e mostra que o lugar daqueles reis, daquelas
daqueles poderosos, daqueles governantes, na verdade diante de Deus, que eles tentavam ir contra a igreja, mas o Senhor Jesus Cristo é mostrado pelo Espírito Santo a João. Ele está no seu lugar de glória eterna, ele nunca saiu de lá. Espírito Santo, abre os nossos olhos para essa verdade. Então, de novo, nós precisamos entender mais do que isso. Nós precisamos ter atitude de louvor e adoração, de temor diante da glória do Espírito Santo de Deus que está no meio da igreja. E ele é aquele que o próprio João vai dizer: o Espírito e a noiva dizem: vem. É o Espírito Santo que está preparando esta noiva, é o Espírito Santo que está ataviando esta noiva, é o Espírito Santo que está preparando a igreja, é o Espírito Santo que está dizendo: olha, vem Senhor Jesus, juntamente com a igreja, que está dando força à igreja, que está caminhando com a igreja, que está fortalecendo a igreja, que está trazendo encorajamento à igreja, para que a igreja esteja ataviada, preparada e com um coração ardente pela presença do Senhor, pela vinda do Senhor. É Ele que clama, e Ele que clama diante de Deus: Abba Pai. É Ele que nos dá essa intimidade, essa ligação com o Pai, com a Trindade, no nosso relacionamento com Deus. Ele é o próprio Deus se relacionando e nos levando, estreitando esse relacionamento com Ele mesmo, com Deus Todo-Poderoso, vivo e exaltado, a quem nós servimos. E por último, essa saudação também é do Filho. E João, agora de uma maneira ainda mais clara, e da parte, perceba que ele coloca inclusive no versículo separado, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para com Deus seu Pai. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Então perceba de novo, traz 3 atributos aí, que é a fiel testemunha, que é o primogênito dentre os mortos, e que é o príncipe dos reis da terra. Essa saudação é de Jesus Cristo, a fiel testemunha. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer justamente do que Jesus é testemunha. Jesus é o testemunho vivo da vitória definitiva sobre a morte. Ele é testemunha de Deus de que a morte definitiva foi, ou definitivamente foi vencida. Ele é aquele que morreu, mas ressuscitou. Ele é a prova de que a morte foi vencida no seu aguilhão. E ele então mostra que ele é aquele que obedeceu também, porque testemunha aqui é mártir, a tradução do grego é mártir, é aquele que morreu, que obedeceu, a fiel testemunha, que obedeceu e foi fiel até a morte e morte de cruz. Esse é o primeiro princípio aqui, a testemunha, o mártir, fiel até a morte. As Escrituras, de modo geral, e Paulo sobretudo vai falar sobre isso, que ele obedeceu até o fim. Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Ele é a fiel testemunha de que Deus venceu
a morte. Tragada foi a morte na sua vitória. Ele é a testemunha de que Deus o ressuscitou dos mortos. Ele obedeceu o Pai em todas as coisas. E ele foi até a cruz, por mim e por você. Mas João ainda diz mais. Ele é Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é a testemunha fiel. Mas ele também é o primogênito dos mortos. O que quer dizer? Primogênito dos mortos. Como assim? Se Jesus não foi o primeiro a ressuscitar, ele mesmo ressuscitou a Lázaro. Meus irmãos, toda vez que vocês ouvirem essa expressão primogênito dos mortos, está falando que ele é o único, ou melhor, ele é o único que venceu a morte, e ele é o primeiro que venceu a morte. Ele foi o primeiro que venceu a morte definitivamente, porque tantos outros que foram ressuscitados por Deus, tantos outros que foram ressuscitados por Deus, morreram de novo. Lázaro morreu de novo. Mas Lázaro está descansando nessa promessa, porque Cristo é o primogênito, o primeiro entre os mortos, a ressuscitar, o primeiro a ressuscitar, o primeiro a vencer a morte, porque Cristo, diferente de Lázaro, venceu a morte definitivamente. Cristo ressuscitou e nunca mais morrerá. Mas o texto está dizendo, isso tem um significado muito mais profundo, e de conforto e de consolo para nós. Porque o que você está dizendo é que ele é o primogênito dos mortos. Se ele é o primogênito, tem outros. O que ele quer dizer é que ele venceu a morte definitivamente, para que aquele que nele estiver não morra, mas tenha vida eterna. Nós temos essa certeza que aqueles nossos irmãos que morreram em Cristo, ainda que alguns tenham ressuscitado e depois morreu de novo, eles aguardam, e eles também são herdeiros. Eles serão outros que também ressuscitarão dos mortos definitivamente e nunca mais estarão sujeitos. Nós vencemos a morte e temos vida eterna, porque Jesus Cristo venceu a morte de forma definitiva. Hoje quase que nós não vemos. E talvez pergunte, por que a gente não vê hoje tantos testemunhos de ressurreição? Porque Deus não precisa fazer isso. Ele só faz quando Ele quer fazer. Porque aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. E esses que de repente morre alguém e quem sabe a nossa vontade era orar e pedir a Deus para ressuscitar essa pessoa, e Deus ressuscitar, ele vai morrer de novo, mais cedo ou mais tarde. Mas aqueles que estão em Cristo são também herdeiros dessa vitória de Cristo definitivamente. Principalmente para nós que servimos a Cristo e cremos no seu sacrifício e temos esta rica expectativa, esperançosa expectativa. Nós sabemos que aqueles que morreram em Cristo, nós não somos com aqueles que dizem nunca mais nós nos veremos. Nós nos veremos daqui a pouco eles serão ressuscitados, e nós que permanecermos vivos até lá também seremos glorificados e teremos um encontro triunfal com Ele, porque Jesus Cristo é o primogênito, Ele é aquele que venceu a morte, e com Ele ou nele eu também tenho vitória sobre a morte. Nada pode te separar disto. Foi exatamente entendendo isto, que Paulo escreve aos Romanos: quem nos separará? A morte ou a vida? Ninguém, exatamente mais nada me separa de Cristo, de Deus, da eternidade, da vida eterna, porque Jesus
venceu a morte definitivamente. Porque ele venceu o pecado. O pecado já não tem mais poder nenhum de morte na nossa vida, porque Jesus já nos justificou. Mas esse texto também mostra que ele é o príncipe dos reis da terra. O versículo 5 vai falar sobre isso. Ele é o soberano que está no trono. Como nós falamos na introdução, e nós já estamos chegando ao final. Como nós falamos na introdução, a imagem que nós temos, quando João escreve o livro de Apocalipse, sobretudo as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, qual é a situação? Quais são as circunstâncias da igreja e dos crentes? Perseguição, morte, terrorismo contra aqueles que eram testemunhas de Cristo, total perseguição e morte. Os imperadores romanos, cada um querendo demonstrar a sua grandeza, a sua glória, exigia que fosse-lhe prestada adoração, e aqueles que não faziam eram lançados nos coliseus, eram mortos, né? João é o último dos apóstolos, e aliás o único que morreu por morte natural. A essa altura, todos os apóstolos, todos os servos de Cristo já tinham sido mortos, e a igreja de Cristo enfrentava esses perigos de perseguição, de coação, de estar sendo cercado. E os imperadores, cada um dizendo: eu aqui sou Deus, eu aqui preciso. Entre eles brigavam para ver quem era o mais poderoso, e as suas ações eram de oprimir e de destruir todos aqueles que não reconhecessem a sua glória. E o que o Senhor está dizendo aqui: eu sou o príncipe dos reis da terra, eu sou o soberano Senhor que está no trono. Está falando sobre a ascensão de Cristo, a glória de Cristo, falando que quem estava no trono não era nenhum dos Neros da vida. Quem estava no trono do universo, no reino soberano do universo, em que todos iriam se prostrar diante dele, era o Rei eterno Jesus Cristo, que morreu e que estava vivo e que está sentado à destra de Deus na sua glória, o soberano Senhor, o dominador soberano. E eu gosto demais do que Paulo escreve aos Filipenses, né? Para que todo joelho se dobre e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E a gente canta, né? Os céus, a terra e o mar e tudo que neles há o adorarão e se prostrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Quem está saudando a igreja, as igrejas na Ásia Menor, quem está falando comigo e com você, quem está no controle da história das nossas vidas, quem intervém em toda a história, em todo o tempo, é aquele que não está limitado ao tempo. Quem está conosco, presente em todas as horas, nos conduz, nos leva. E trazendo essa ideia de novo, a gente vê isso claramente, parece que em Gênesis, a gente vê também se cumprindo ali na igreja primitiva, na igreja de Atos. O Espírito Santo está se movendo na igreja, está agindo na igreja, mas sobretudo colocando essa igreja em movimento, e a igreja está indo, a igreja está se movimentando pela ação poderosa, capacitadora do Espírito Santo, e é esse que nos move, esse que nos dá motivação, esse que nos capacita, é esse que nos dá coragem, é esse que firma os nossos passos, é esse que nos conforta, que nos consola, é esse que está dizendo: breve virá o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo.
não é nenhum governante da terra. E se nós falarmos aqui no nosso Brasil, não é nenhum Bolsonaro, nenhum Luiz Inácio Lula da Silva, não é nenhum político, não é nenhum Alexandre de Moraes, não é nenhum desses homens que tem o poder, é o Deus Todo-Poderoso. A Ele, e a Ele, somente a Ele, nós devemos temer e adorar. Nosso compromisso é com Ele. Nós queremos encerrar só citando uma canção do nosso hinário, que fala sobre essa soberania do Deus Trino. Eu quero só ler esta canção, que serve também para a meditação e para a edificação dos irmãos. O hino de número 79 diz assim: adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louvem ao dominador. E o coro diz: todos juntos adoremos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplai, vós remidos já vitoriosos, graça rendei-lhes mais. E a última estrofe vai dizer: homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor, reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe verás louvor. Que nós possamos, com temor e tremor, entregar as nossas vidas ao serviço desse Deus Rei eterno, deste ser maravilhoso, grandioso, majestoso, que nos conduz, nos redimiu, nos salvou. Logo à frente vai falar justamente o porquê nós devemos adorá-lo e qual deve ser o louvor dos nossos lábios e o que é que ele fez, quem ele é, e vai falando tudo isso. Esse texto é glorioso demais, é grandioso demais, e nós precisamos entender que nós estamos diante do único Deus verdadeiro e poderoso. Ele não é o Deus dos deuses, ele é o único Deus poderoso que há. Coloquemos em pé em nome de Jesus. Coloquemos em pé. Fechemos os nossos olhos. Oh Deus.